Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de dar seu like, de compartilhar com mais pessoas, fazer um comentário. Tudo isso ajuda muito o crescimento do nosso canal para que nós possamos divulgar essa poderosa e preciosa palavra a muitas pessoas que precisam ouvir. Nós estamos aqui no capítulo 12, que vai ser um prenúncio da praga dos primogênitos. Mas antes disso, o Senhor vai mandar aquele povo celebrar a Páscoa. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque esse capítulo ele é muito importante, ele tem muitos detalhes, ele tem muitas coisas interessantes para nós aprendermos com o Senhor. Então eu espero que você... vou demorar um pouquinho para falar, porque é muita coisa para a gente ver nesse capítulo, que elas perduram até hoje. A Páscoa é celebrada até hoje, Jesus é a nossa Páscoa, o Cordeiro apontava para Jesus, o sangue nas vergas das portas apontam para o Senhor Jesus, o primeiro dia aponta para Jesus, tudo aponta para Jesus. Então esse capítulo, tenham paciência, porque nós vamos ver direitinho como que tudo foi ordenado a Moisés. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo assim: esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano para vós. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Foi exatamente o marco separatório, foi o primeiro mês de uma nova era. Aqui começou para eles um novo mês, o primeiro mês de todo o ano começou a ser celebrado a partir da Páscoa. Mas quando Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro Perfeito, aquele que o Senhor enviou para cumprir essa profecia, nós tivemos uma divisão na humanidade. E nós tivemos agora, a partir de Jesus, o antes de Cristo e o depois de Cristo, o AC/DC. Isso aqui já era uma promessa do Senhor. Este mês será para vós o começo, será o primeiro mês do ano para vós. Eles estavam naquela época no mês de Abib. Nós vamos ver essa citação lá no Êxodo 13, no versículo 4, que ele fala que eles estavam no mês de Abib, que é entre março e abril, mais ou menos. Mas passou a ser o primeiro mês para eles. Fala para a congregação de todo Israel, diz assim, no 10º dia desse mês, cada homem tome para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Se a família for pequena, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro, dividir com seu vizinho, conforme o número de almas, cada homem fará, conforme seu comer, fará a conta para o cordeiro. Então, uma família que tinha só 3 pessoas, ela se unia com outra família que tivesse mais 4 ou 5 e tivesse um número mínimo para conseguir comer um cordeiro, um carneiro de cada vez, um cordeiro de cada vez. O vosso cordeiro tem que ser assim, sem defeito, macho de 1 ano. Vocês vão tomá-lo das ovelhas ou das cabras. Então, escolhe aquele que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem defeito. Como tem que ser o Cordeiro de Deus. Sem mácula, sem mancha e sem defeito. Vocês guardam ele até o 14º dia daquele mês e toda a assembleia da congregação vão matá-lo no mesmo dia à tarde. Presta atenção que a hora que o Senhor Jesus for morto também foi à tarde. Tomem do sangue e coloquem nas ombreiras, na verga das portas, para o comerem. Olha aqui, assim e assim, nas vergas e nas ombreiras. Exatamente a marca da cruz, nas 2 vergas da porta e em cima. Passa o sangue daquele cordeiro nesses umbrais das portas, formando uma cruz. Vocês comerão a carne naquela noite, assada no fogo e pão ázimo, e com ervas amargas o comerão. Como que a gente tem que fazer então na Páscoa? A gente tem que comer o cordeiro assado. Por isso, carne assada não é pecado na Páscoa, é exigência, é o que o Senhor mandou a gente fazer. Mais os pão ázimos e mais aquelas ervas amargas, que é justamente para lembrar
o tempo da escravidão que eles passaram. Então, as ervas amargas lembram o tempo da nossa escravidão no pecado, e o pão sem fermento, sem que seja levedado, porque o fermento representa o pecado. Então, aquele pão tinha que ser sem levedo, sem fermento. Por quê? Porque eles iam ficar dias no deserto. E aquele pão tende, quando a massa tem fermento, ela tende a levedar, ela tende a ficar azeda. Não comereis dele cru. O cordeiro não pode ser comido cru e nem cozido com água, mas tem que ser assado no fogo. A sua cabeça com os pés e com as suas entranhas. Tinha que pegar ele inteirinho, com as entranhas dentro e colocar para assar na brasa. Não deixareis nada, não pode ficar nada. Nada que restasse daquele cordeiro poderia ser jogado fora. Tinha que ser queimado com fogo. O que restasse, o que eles não conseguissem comer, tinha que ser queimado no fogo. E assim o comereis. E olha que tinha toda uma vestimenta para comer o cordeiro. Os lombos cingidos, ou seja, tinha que estar cingido aqui. As sandálias tinham que estar nos pés, o cajado na mão. E come com pressa. O Senhor tem pressa. Coma o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Jesus rápido. Ele precisa ser consumido por inteiro. Você precisa conhecer essa palavra inteira. Você precisa conhecer o Senhor Jesus por completo. Olha, tudo isso daqui são coisas reveladas pelo Espírito Santo. Essa é a Páscoa do Senhor. Aleluia! Porque eu vou passar por toda a terra do Egito, o anjo do Senhor, né? Vou ferir todos os primogênitos da terra do Egito, tanto homem como animal, e todos os deuses do Egito. Eu executarei juízo, porque eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, eu vou passar por cima. Por isso, Páscoa significa passar, ou seja, passar por cima. Aonde o Senhor visse o sangue do Cordeiro, ele passa por cima. E assim ele faz com você até hoje. Aonde tem o sangue do Cordeiro no seu, sobre a sua vida, o Senhor olha. Embora você esteja com pecados, você tenha uma pessoa que não merecia o perdão, porque graça é perdão imerecido, mas o Senhor olha para você e vê o sangue do Cordeiro. E o anjo da morte não te pega. Ele passa por cima. E a praga não estará sobre vós para nos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Ou seja, essa praga dos primogênitos só iria afligir e ferir os primogênitos do Egito. O povo de Israel estava protegido debaixo do sangue do Cordeiro. Como que você está protegido hoje? Debaixo do sangue do Cordeiro, que é o Cordeiro que o Senhor enviou para a nossa salvação. Esse dia será para vós como memorial, para todas as suas gerações. Vocês vão fazer dele uma festa eterna. E até hoje não é assim? Todo mundo festeja a Páscoa, todo mundo se lembra daquele dia. Mesmo o povo que não aceitou Jesus, ainda lembra do Cordeiro Pascal, ainda lembra do Senhor. Mesmo que eles celebrem, eles não aceitaram o Senhor, então eles continuam celebrando a Páscoa como se o Cordeiro ainda estivesse para vir, mas nós sabemos que o Senhor Jesus já veio. 6 dias vocês vão comer pães ázimos. Até o primeiro dia, vocês vão afastar o fermento da sua casa. Afasta o pecado da sua casa. Esse fermento aí que leveda a massa não serve para você. Todo aquele que come pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa alma vai ser cortada de Israel. Então, pão sem fermento, presta atenção. E no primeiro dia haverá uma santa convocação. No 7º dia, uma santa convocação para vós. Nenhum tipo de trabalho será feito neles, exceto aquilo que todo homem precisa para comer. Só o trabalho de preparar o alimento. Só isso que vocês podem fazer. E vocês vão observar a festa do pão ázimo, o pão sem fermento. Porque nesse dia eu vou lembrar vocês que eu tirei vocês do exército do faraó, do exército da terra do Egito. Por isso vocês vão observar esse dia por ordenança eterna. Até hoje o povo de Israel celebra a Páscoa do Senhor. No primeiro dia, tanto que Jesus foi sacrificado na Páscoa, porque ele era o Cordeiro Pascal, embora não tivesse sido reconhecido pelo povo judeu, que foi o que recebeu essa ordenança, que foi o que recebeu essa promessa.
7 dias não se achará fermento nas vossas casas. Aleluia. Todo aquele que comeu, que tiver levedado, ou seja, com pecado, não toque naquilo que é pecado, não rele. Todo que comer, essa alma vai ser cortada da congregação de Israel. Não coma nada levedado, em vossas habitações comereis pão sem fermento, pão sem pecado, pão, Cordeiro de Deus, o pão da vida, que é Jesus. E daí vocês vão tomar um molho de sopo, que é um molho que parece que tem um algodão, tipo de um algodão, e vocês vão molhar no sangue que está na bacia, o sangue do cordeiro, e vão passar na verga, nas 2 ombreiras da porta, ó, assim, ó, em sinal de cruz, aleluia. Nenhum de vós vai sair à porta da sua casa até amanhã. Passou o sangue, entra dentro da sua casa e fica lá protegido, porque o anjo da morte ia passar de noite, e aonde ele visse aquele sinal, ele iria passar por cima. O Senhor vai passar para ferir os egípcios. Quando ele vir o sangue na verga, o Senhor vai passar sobre a porta, não vai deixar o destruidor entrar na vossa casa para os ferir. O anjo destruidor ainda está solta e ele ainda está visitando as casas para roubar, para matar e para destruir. Mas quando o sangue do cordeiro está colocado sobre a sua casa, sobre as vergas da porta da sua casa, isso tem um sentido espiritual, o anjo da morte não entra, o destruidor não consegue, ele não pode passar, ele não tem autorização para isso. E vocês vão observar isso como ordenança eterna para vocês e para os seus filhos. E quando vocês estiverem lá na terra que eu vou dar para vocês, segundo a terra que ele prometeu, vocês vão guardar esse culto e vocês vão continuar fazendo isso. Esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre a casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E o povo curvou a sua cabeça e adorou. Louvado seja o nome do Senhor. E eles fizeram conforme tudo que Moisés tinha ordenado, e à meia-noite o que aconteceu? O anjo passou pelo Egito, feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó até aquele que estava na masmorra, todos, primogênito de animais, primogênito de pessoas, todos. Faraó se levantou à noite, e ele e todos os seus servos e os egípcios, e houve um grande clamor. Imagina o pranto, imagina a dor, imagina a choradeira que teve no Egito naquele dia, que todos levantaram e foram ver e o seu primogênito estava morto. Foi falta de aviso? Não, o Senhor já tinha avisado que seria assim, já sabia que o faraó ia endurecer o coração, que ele ia esperar até chegar nesse dia. Nesse dia aí o Senhor sabia que ele iria se render. Então ele chamou Moisés e Arão à noite, no meio da noite, e disse: levanta, levanta, levanta. Por isso que ele falou: já fica pronto, porque vocês vão sair à meia-noite, vão sair já correndo. Já estavam de roupa, já estavam de cajado, já estavam de chinelo, já estavam de vestido, já tinham recolhido o ouro dos vizinhos, já tinham pego tudo. E disse: vai servir ao seu Deus, como vocês têm dito. Leva também seu rebanho, seu gato. Vai com tudo. E os egípcios se apressaram, eles apressaram o povo, vai, para que lançasse eles fora da terra com pressa, porque dizia: todos nós seremos mortos. Se a gente continuar segurando esse povo aqui, oprimindo esse povo, escravizando esse povo, todos nós morreremos. E o povo tomou a sua massa antes que ela levedasse, as assadeiras, amarrada nas roupas sobre os ombros. Já pegaram aquelas coisas de amassar pão, as amassadeiras, levaram, amarraram no ombro, amarraram no pescoço, amarraram na cintura e saíram e foram embora. E eles fizeram conforme tudo que os egípcios pegaram, as joias, pegaram a prata, pegaram os vestidos, e o Senhor deu ao seu povo favor à vista dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que eles pediam, e eles despojaram os egípcios, sem roubo, sem ameaça. Simplesmente aquele povo falava: vai, leva o que vocês quiserem, pelo amor de Deus, sai da nossa frente, para de trazer tanta maldição para o nosso povo. E assim foi. E os filhos de Israel, então, viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens, além de crianças. E uma multidão também subiu com eles,
A permanência que eles ficaram, né, na terra do Egito foi 430 anos. Tem noção? 430 anos debaixo de opressão, debaixo de escravidão, debaixo de tirania. Mas depois desses 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E o Senhor disse a Moisés: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro vai comer dela. Nós somos convidados, né? Embora somos estrangeiros, mas nós, por meio de Jesus, nos tornamos participantes do povo de Israel. Hoje, nós somos o Israel espiritual. Existe um Israel físico que continua sendo o povo de Deus, o povo de Israel, e nós somos aqueles que foram adotados pelo Senhor Jesus. Povos, tribos, línguas, nações, todos nós. Mas o servo de cada homem que foi comprado por dinheiro, depois que o tiveres circuncidado, dela comerá. Nós somos comprados pelo Senhor, comprados por bom preço, comprados por preço de sangue, do sangue precioso de Jesus. E a circuncisão para nós, a marca da circuncisão para nós, é aceitar o Senhor Jesus na nossa vida. Isso é a marca que nós carregamos. Nós não precisamos da marca física. Os judeus ainda têm até hoje essa marca física, mas nós hoje fomos circuncidados em Cristo. Aleluia! E nenhuma casa, o estrangeiro, o servo assalariado não vai comer dela. Em uma casa se deverá comê-la. Não levarás coisa alguma da carne para fora da casa. Não tira a carne, não leva para fora. E nem quebrareis os seus ossos. Você lembra que nenhum osso de Jesus foi quebrado? Isso aqui já estava profetizado. Nós vamos ver isso depois no Salmo, vamos ver no Novo Testamento que o apóstolo vai citar: nenhum dos ossos será quebrado. Já era uma profecia. Mesmo na cruz, mesmo lá o cordeiro sendo imolado, sendo sacrificado por nós, mas o osso não foi tocado, não foi quebrado. Toda a congregação deverá celebrá-la. E quando um estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa, que o homem seja circuncidado depois que ele se aproxime e celebra. Ou seja, você como estrangeiro, você tem permissão para se aproximar e também participar da Páscoa do Senhor, desde que você passe pela circuncisão que era necessária naquele tempo, se você quisesse se ajuntar ao povo de Deus. Eles o recebiam, mas você tinha que se circuncidar. Eu já expliquei sobre a circuncisão, nós vamos falar muito sobre a circuncisão no Novo Testamento. Uma lei haverá para aquele que é nascido na terra e para o estrangeiro. Muitos estrangeiros que estavam peregrinando ali no Egito aproveitaram a oportunidade também para escapar do cativeiro egípcio e aceitaram o Deus de Israel e partiram com eles. E assim fizeram todos os filhos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Arão e a Moisés que fizessem. E aconteceu que no mesmo dia o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito por seus exércitos. Deus, aquele povo que nunca foi exército, que não era treinado, porque era um povo escravo, era um povo que não tinha formação nenhuma de exército, mas o Senhor os chamou como se fosse um exército. Amém? Hoje nós somos um exército de Deus que luta pela causa do Senhor nessa terra. Eu acho que eu demorei muito, mas esse capítulo era muito importante. Que o Senhor abençoe, que Ele guarde a sua vida, que você leia mais esse capítulo, porque esse capítulo é um marco na história de Israel, é uma anunciação plena do Senhor que viria para nos salvar, do nosso Cordeiro, Cordeiro Santo, Cordeiro Eterno, Cordeiro de Deus, Senhor Jesus. Que Ele te abençoe, te guarde, te proteja, te cubra com o seu sangue precioso. Amanhã nós voltamos com Êxodo capítulo 13. Um abraço.